O nosso conteúdo dessa semana é o último tempo do futuro, certo? Então, a gente estudou no presente o presente simples, o contínuo e o perfeito. Depois, nós fomos para o passado e estudamos o passado simples, o contínuo e o perfeito, tá? Sempre fazendo uma associação entre eles, tá? No caso agora, a gente já estudou o futuro simples e o futuro contínuo, tá? Então, agora, nós vamos entrar no futuro perfeito, tá? Vamos estudar o futuro perfeito e aí depois, então, fazer a nossa aplicação. Então, como é que é formado o futuro perfeito? Bom, os verbos em inglês, eles são formados sempre fazendo a sequência do próprio nome do tempo verbal, tá? Então, por exemplo, você tem futuro, então é will. Perfeito. Então vem o tempo perfeito, que é o verbo have, mais o particípio passado do verbo principal. Então é assim que nós formamos os tempos verbais em inglês, sempre fazendo a sequência dos verbos que formam esse tempo no próprio nome dele. Então não é futuro perfeito, então você tem na sequência futuro mais o tempo perfeito, que é o verbo have mais o particípio passado do verbo principal, tá? Então, é assim que nós formamos o futuro perfeito. E o que é que esse tempo verbal sinaliza para nós? Esse tempo verbal, ele sinaliza uma projeção que nós fazemos no presente, quer dizer, no momento em que você fala, certo? E dentro de um período que você tem condição de definir ou não. Então, vamos pensar aqui. Vocês estão no 4º semestre do curso de letras, certo? O curso de letras leva 8 semestres para terminar. Então, eu tenho condição hoje de dizer que daqui a 4 semestres, ou seja, 2 anos, eu concluo o meu curso. Então, eu projeto, certo? Eu projeto uma ação que vai ser finalizada em um tempo futuro a partir do que eu tenho de informação no presente. Tá, João? Então, repetindo, Perfeito, eu, professor. eu sei que o curso de letras leva 8 semestres. Eu estou no 4º. Assim, tá? Eu tenho condição de dizer que daqui a 4 semestres, ou seja, daqui a 2 anos, eu concluo, né, eu concluirei o meu curso. Então, o futuro perfeito, ele expressa essa projeção. E esse período de tempo, ele pode ser definido, quer dizer, eu posso conhecer esse tempo, esse período, ou eu posso apenas ter ele na minha ideia, tá? Pode ser uma opinião apenas da minha parte. Então, por exemplo, eu posso dizer I will have finished my course at Fibra in 2 years, quer dizer, em 4 semestres, tá? Então, daqui a 4 semestres, eu terei finalizado o meu curso. Então, por que é futuro? Porque eu estou projetando a minha ação, certo? Então, é futuro. Por que é perfeito? Porque eu estou projetando algo que estará terminado, certo? Então, esta projeção, ela acontece no futuro final, certo? Então, do presente para esse tempo, eu projeto uma ação que estará concluída. Então, é por isso que eu uso o presente perfeito. Então, quando eu quero fazer essa projeção, tá? Eu utilizo o futuro perfeito. E este tempo aqui, ó, que você está vendo no exemplo, in 2 years, né? Ele pode ser determinado ou não. Eu posso conhecer esse tempo, como é o caso aqui, ou eu posso não conhecer. E aí eu presumo, certo? Eu faço uma espécie de
adivinhação, certo? Então, eu digo assim, olha, by 2030. Eu não sei se será isso. Eu estou chutando, né? É a minha opinião. Então, eu não conheço esse tempo aqui, tá? Isso é apenas na minha ideia. Então, eu digo, by 2030, scientists will have discovered a cure for cancer. Então, eu não sei se será neste tempo. Eu estou projetando uma coisa dentro das informações que eu tenho no presente, tá? Mas presumindo, quer dizer, isso aqui é a minha opinião, é o que eu acho. No primeiro exemplo, não. No primeiro exemplo, eu sei que este tempo será esse. Se não houver nenhum imprevisto ou percalço de percurso, né? Eu vou finalizar o meu curso naquele tempo. Então, eu projeto para o futuro algo que estará concluído naquele tempo. Então, essa é a sinalização do futuro perfeito. Então, toda vez que eu quero, com as informações que eu possuo no presente, projetar uma ação para frente, que eu penso estará concluída dentro daquele período que eu projeto, eu uso o futuro perfeito. Então, eu posso dizer I will have finished my course at Fibra in 2 years. Quer dizer, nestes 2 anos aqui, nos 4 semestres que me restam, eu projeto que o meu curso estará finalizado. Aí, by 2030, scientists will have discovered a cure for cancer. Este período aqui é uma opinião minha, tá? Eu não sei se será isso, mas de acordo com as informações que eu tenho hoje, eu crio, vamos dizer assim, essa projeção, tá? Então, isso aqui é apenas uma opinião. Isso aqui não, é uma coisa que eu conheço. Então, o futuro perfeito, ele expressa essa projeção, tá, de uma ação que estará concluída naquele tempo que eu projetei, tá? Este período de tempo, ele pode ser definido, quer dizer, pode ser uma coisa que eu conheço, como é o caso aqui do primeiro exemplo, ou pode ser apenas uma sensação, né? Uma opinião minha, algo que eu não posso determinar. Então, ele pode ser determinado ou indeterminado, apenas uma opinião. Então, isso é o que nós conhecemos em inglês como future perfect, é o futuro perfeito, tá? E é o que nós estaremos estudando na atividade desta semana, tá? Eu peço que vocês façam uma pesquisa, certo? Faço lá 2 sugestões de site para que vocês pesquisem e, estudando, né, a partir do estudo do futuro, vocês façam uma pequena tarefa que não tem pontuação essa semana. Nós estamos naquele rodízio, certo? Então, vocês não têm obrigação de postar, certo? Então, nesta semana, esse conteúdo é apenas para vocês estudarem, certo? Claro, quem quiser fazer a tarefa e quiser postar, sinta-se à vontade para fazer isso. Ok, gente? Alguma pergunta? Não, por mim ficou bem esclarecido. Obrigado, professor. Tá claro? Bom, então eu vou interromper aqui a gravação, né, para não ficar muito pesado.